Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero trocar uma ideia com vocês que é o seguinte: o que tá acontecendo? Por que que o Grêmio, o que que mudou no Grêmio que o Grêmio não perde a 16 jogos? Sim, são 13 vitórias, são 3 empates, a gente tá falando de 3 competições simultâneas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores da América, de classificações, por exemplo, para uma semifinal de Copa do Brasil, para uma quartas de final da Libertadores da América, e o Grêmio que entrou no G4 do Campeonato Brasileiro, que inclusive passa a fazer parte do seu torcedor, a voltar a acreditar na conquista de um título brasileiro. O que que mudou? O que que estava dando errado e que de uma hora para outra deu certo? Porque agora é muito simples de uma hora para outra se falar assim: ah não, mas bem que o Renato falou. Tá, o que que aconteceu lá no início que aconteceu diferente agora? É isso que eu quero trocar essa ideia com vocês. O que que está acontecendo com o Grêmio? O que que mudou no Grêmio que o Grêmio não perde a 16 partidas? É isso que eu estou falando. São 3 empates e o resto são 13 vitórias. Quero falar sobre isso com vocês. Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal e vai aqui. Se você, por exemplo, não tem ainda onde procurar informação além aqui do canal, vai no aplicativo OneFootball. Aqui na descrição do vídeo tem o link, você clica ali, vai direto para o OneFootball. Você tem transmissão da Ligue 1, que é o campeonato francês, de graça. Você tem transmissão do campeonato alemão, a Bundesliga, de graça. Você tem acesso à informação sobre o mercado da bola, sobre vídeos, sobre resultados, estatísticas. Vai aqui no link da descrição, clica ali, de graça, vai para o aplicativo OneFootball. Bom, o Grêmio começa a temporada de maneira geral, né? Se a gente olhar assim, pô, mas espera aí, o Grêmio foi campeão gaúcho. Mas a gente sabe que em determinado momento o Campeonato Gaúcho se valorizava muito quando o Grêmio não ganhava. Agora que o Grêmio passou a ganhar lá em 18, 19 e 20, naturalmente se busca projeções maiores, porque o Grêmio, desses últimos 4 anos sendo comandado pelo Grêmio, foi um Grêmio que buscou coisas maiores, como Copa do Brasil, como Libertadores da América, como Recopa Sul-Americana. E aí, em determinado momento, depois daquela retomada da pandemia, aliás, nós vivemos ainda em pandemia, né? Mas no começo da pandemia parou todo o futebol, depois de um certo tempo as coisas começaram a voltar, com os clubes, alguns sofrendo com questão de preparação física, muitos sendo criticados e naturalmente a maneira que o Grêmio encarava o Campeonato Brasileiro era diferente. A gente sempre lembra, o Grêmio começa o Campeonato Brasileiro jogando contra o Fluminense dentro de casa, ganha por 1-0 na Arena, gol do Diego Souza. Já na segunda rodada, o Renato manda um time totalmente descaracterizado para jogar contra o Ceará, lá em Fortaleza, o Grêmio empata depois de sair perdendo por 1-0, e aí começa toda uma celeuma. Não, mas é que o Grêmio estava focado no Campeonato Gaúcho, então tinha que preservar. Tá, mas e o que vai acontecer lá na frente quando precisar preservar, por exemplo, para jogar Libertadores, para jogar a Copa do Brasil? E é claro que isso despertou uma série de debates. Só que o Grêmio hoje, a gente olha e vê o seguinte: bom, o Grêmio hoje, quem está jogando é o Diogo Barbosa. Ah, ele tem algumas coisas ainda que precisam ser ajustadas, mas ele é o melhor lateral esquerdo do Grêmio. A gente olha para o meio campo e o Darlan, que em determinado momento sequer estava concentrando, né, porque em determinado momento concentrava o Tassiano, o Darlan nem concentrava, e aí de uma hora para outra o Darlan vira titular. E o Grêmio começa a buscar de novo aquela mobilidade que foi característica do Grêmio, aquele futebol intenso, aquele futebol bonito, para se voltar a dizer com orgulho de novo: opa, o Grêmio está de novo com o melhor futebol do Brasil, ou quem sabe um dos clubes que pratica o melhor futebol do Brasil. Então tem uma série de coisas, né? Aí daqui a pouco você vai pegar, pô, o Matheus Henrique não estava jogando tudo isso, mas agora ele voltou a jogar. E o Jean-Pierre, que em determinado momento tinha lesão, daqui a pouco não era lesão, é porque ele precisava fazer uma prevenção para não lesionar de novo. O Jean-Pierre fez 8 jogos em sequência e já tem gente pedindo o Jean-Pierre na seleção brasileira. O Jean-Pierre hoje é o camisa 10 do Grêmio. Então tem algumas coisas que elas são muito palpáveis. O PP arrebentou, o PP criou uma maturidade da noite para o dia, mas quantos de nós, imprensa, ou quantos de nós, torcedores, já não pedíamos, por exemplo, o PP dentro de campo? Na época ainda que estava aí o Everton Cebolinha, nós pedíamos: o PP precisa jogar, porque o PP tem intensidade, ele tem velocidade, ele tem drible, ele tem improviso. Então tem uma série de fatores que eles começaram a entrar em conjunto. Hoje é muito fácil dizer: ah, o Grêmio mudou porque entraram os meninos. E por que os meninos lá atrás não jogavam? O Jean-Pierre não é novidade no Grêmio, o Darlan não é novidade no Grêmio, só para dar 2 exemplos. Se o Grêmio, no início do ano, buscou o Caio Henrique, é porque não acreditava no Cortez. Se ao precisar devolver o Caio Henrique para o Atlético de Madrid e buscou de novo um lateral esquerdo, o Diogo Barbosa, é porque não acreditava no Cortez. Então por que cargas d'água em determinado momento o Cortez tinha que jogar?
O Diogo Barbosa, por vezes, entrava como um ponteiro esquerdo no segundo tempo. Já teve dias que ele entrou como um volante. Por que ele não jogava como lateral? Então as peças começaram a se encaixar, e aí o Darlan mostrou que tem qualidade, aí o Diogo Barbosa mostrou que tem qualidade, aí ali na frente o Jean-Pierre mostrou que a camisa 10 é dele e que ele é um jogador de muita qualidade, porque simplesmente, e que bom que isso aconteceu, o Renato teve um mérito, claro. O Renato foi lá, entendeu o que estava fazendo errado e passou a fazer certo. Então agora é muito fácil procurar na internet um comentário qualquer lá atrás e dizer assim, critica o Grêmio agora. Eu quero saber se você que está aí no outro lado concordava com o Thiago Neves jogando, com o Robinho jogando, com o Tassiano jogando, mas com o Darlan sequer concentrando e com o Jean-Pierre, na maioria das vezes, também não concentrando. Ou ficando no banco e não entrando. Não, você não concordava, sabe por quê? Porque tanto eu quanto você, que somos torcedores do Grêmio, o Grêmio está acima de todo mundo. Ninguém é maior que o Grêmio. E nós todos queremos o melhor do Grêmio. Então o Grêmio voltou a funcionar, primeiro porque os melhores jogadores atuaram. E sim, parabéns ao Renato que botou esses melhores jogadores. Mas que bom que o Renato deixou de entender que o melhor era botar aqueles outros jogadores, porque eu não consigo deixar de falar na situação de que quando nós perdemos para o Sport Recife, o titular e camisa 10 do Grêmio era o Thiago Neves, e que o Thiago Neves só saiu dali porque eu trouxe a informação da cláusula absurda que tinha de renovação automática do Jean-Pierre, e o presidente Romildo Bolzan Júnior foi lá e acabou, de certa forma, rescindindo o contrato do Thiago Neves. Dali para frente, as coisas do Grêmio começaram a andar. Parabéns ao Renato, que botou os melhores. Agora, o Renato botou os melhores só depois de todas essas situações acontecerem. Repito, o Jean-Pierre não concentrava, o Darlan não concentrava. E nós tínhamos que aguentar o Tassiano no lugar do Darlan, e nós tínhamos que aguentar Thiago Neves, depois Robinho no lugar do Jean-Pierre. Sim, o Grêmio está irretocável, e o Grêmio tem condição de buscar, quem sabe, inclusive, todos os títulos que está disputando. Mas é primeiro bom que a gente lembre disso. O que mudou do Grêmio, que o Grêmio não perde a 16 jogos? Várias coisas mudaram, mas a principal delas, o Renato entendeu que se ele escalar os melhores, o torcedor fica no lado dele, a imprensa fica no lado dele, e o Grêmio, sem dúvida nenhuma, só tem a ganhar com isso. Para mim, a mudança principal foi do pensamento, da maneira de entender os jogadores que precisava colocar em campo por parte do técnico Renato Portaluppi. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.